Fala galera, professor Duda na área, professor de Química, e hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre um assunto também bastante cobrado em vestibulares em geral, na provinha do Enem, né, que se refere aos métodos de separação dos componentes de uma mistura, tá? Então, nós vamos iniciar esse conteúdo com vocês agora, tá bom? E vamos mostrando para vocês quais são os principais processos que devem ser utilizados nesse objetivo que a gente tem de separar os componentes uns dos outros que aparecem na natureza ou em determinadas situações que a gente mesmo acaba criando. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na natureza os diversos materiais eles podem se apresentar de duas formas diferentes, que nós chamamos quimicamente de substância pura e de mistura. E a diferença entre esses materiais está na composição química. Nós chamamos de substância pura quando o material é constituído, como o próprio nome sugere, por uma única substância, ou seja, existe apenas um componente naquele material, né? Por exemplo, H2O destilado. A água destilada é uma substância pura. Eu imagino que dentro de um recipiente contendo água destilada exista apenas moléculas de água, né? Portanto, uma única substância a gente chama de substância pura. Por outro lado, mistura é aquele material constituído por dois ou mais componentes, ou seja, duas ou mais substâncias, tipo água e sal, né? Dentro de um recipiente contendo água e sal, nitidamente eu tenho H2O, que representa a água, e tenho NaCl, que representa o sal de cozinha. Portanto, duas substâncias, aquele material como um todo nós chamamos de mistura. Ok? E do ponto de vista do aspecto visual macroscópico, os materiais eles se apresentam aos nossos olhos de duas maneiras. Eles podem ser homogêneos ou heterogêneos, como vocês podem ver. O material ele é homogêneo ou heterogêneo independentemente dele ser uma substância pura ou de ser uma mistura. A homogeneidade ou heterogeneidade do material diz respeito ao número de fases que nós detectamos no material, ou seja, o número de aspectos visuais que a gente consegue enxergar. O material é dito homogêneo quando ele é constituído por apenas uma fase, apenas um aspecto. Repito, pode ser uma substância pura, encontrada em um único estado físico, ou pode ser uma mistura, porém com apenas um aspecto. Exemplo, a água pura é um sistema homogêneo. A água com álcool também é um sistema homogêneo. Diferença é que a água pura é uma substância pura e a água com álcool é uma mistura, porém ambos homogêneos. Tá? A mesma análise a gente pode fazer para os sistemas heterogêneos. Nós chamamos de sistemas ou materiais heterogêneos aqueles que apresentam mais de um aspecto, mais de uma fase, podendo ser uma substância uma substância pura em estados físicos diferentes, como por exemplo água e gelo, ou pode ser uma mistura, né, com aspectos diferentes, tipo água e óleo. Ok? Então, lembre-se de que homogêneo ou heterogêneo diz respeito ao número de fases, tá? Não se esqueçam, vamos gravar. Homogêneo e heterogêneo são materiais que se diferenciam pelo número de fases. Homogêneo tem só uma fase, portanto são monofásicos. Heterogêneos têm mais de uma fase e são, portanto, polifásicos. Ok? Bom, nós sabemos que na natureza os materiais eles se apresentam muito mais na forma de misturas do que de substâncias puras. Se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos perceber que a grande maioria dos materiais se apresentam como várias substâncias juntas, misturadas. Só que nós sabemos também que cada substância tem uma aplicação prática diferente, né? A água serve para uma determinada finalidade, o sal serve para outra finalidade, o álcool para outra finalidade, e caso essas substâncias sejam encontradas juntas na forma de uma mistura, nós seremos obrigados a separá-las, para que a gente possa utilizar cada uma delas na sua respectiva finalidade, tá? E existem diversos processos que a gente pode utilizar para separar os componentes dessas misturas. E esses diversos processos a gente chama genericamente de análise imediata. Portanto, a análise imediata é o nome que a gente dá para o conjunto de processos cujo objetivo é separar os componentes de uma mistura. E aí é importante a gente fazer uma distinção, gente. Os processos utilizados para separar os componentes de uma mistura heterogênea são diferentes dos processos utilizados para separar as misturas homogêneas. Então, para heterogênea a gente usa um tipo de recurso, para homogênea a gente usa outro tipo de recurso.
Colocando isso na cabeça de cada um de vocês, já fica muito mais fácil na hora de decidir qual é o melhor método usado para cada caso. Os métodos recomendados para separar misturas heterogêneas não funcionam para as homogêneas e vice-versa. Portanto, a gente precisa separar aqueles que são usados em misturas heterogêneas daqueles que são usados em misturas homogêneas. Ok? Naturalmente, para separar os componentes de uma mistura heterogênea é muito mais fácil, muito mais simples do que separar os componentes de uma mistura homogênea. Porque na mistura heterogênea, claramente a gente vê a distinção entre os materiais, né? Água e areia, por exemplo, nitidamente a gente vê aonde está a água, aonde está a areia. Isso facilita a nossa separação. Por outro lado, das misturas homogêneas, como os materiais estão envolvidos, né, uns nos outros, formando uma única fase, os processos de separação acabam sendo um pouco mais complexos. Tá? E aí a gente divide assim, para separar as misturas heterogêneas nós utilizamos processos mecânicos, muitos deles até intuitivos, que não exigem muito conhecimento científico, aliás, muitas vezes nenhum conhecimento científico, enquanto que para as misturas homogêneas nós vamos utilizar meios físicos, tá? Ou seja, para separar os componentes das misturas homogêneas, invariavelmente a gente tem que mudar o estado físico de algum componente para que ele abandone aquele recipiente onde ele se encontra e automaticamente se separe do outro ou dos outros com o qual ele estava misturado. Beleza? Me lembrando aqui de um detalhe importante, gente. Se vocês quiserem ter acesso a essa aula, né, cliquem nesse QR Code que vocês vão ter aí na tela, que vocês poderão acessar esse material a qualquer momento que vocês quiserem para poder acompanhar as nossas aulas. Bacana? Então vamos lá. Dando continuidade, nós vamos agora mostrar para vocês e comentar, né, brevemente quais são os principais métodos usados para separar as misturas homogêneas e as heterogêneas, começando pelas heterogêneas, que, conforme eu disse e repito, são os métodos mais simples, mais diretos. O primeiro deles se chama catação. A palavra catação já nos dá essa intuição do que se trata. Nós vamos literalmente catar o material, ou seja, manualmente nós vamos separar os componentes da mistura. A catação é um processo muito usado naquelas misturas grosseiras de materiais que se encontram na fase sólida, onde há uma diferença muito nítida entre eles e aí você faz essa separação manual. É o que acontece, por exemplo, na reciclagem do lixo. Quando a gente vai fazer a reciclagem do lixo, literalmente as pessoas vão catando os materiais de natureza química diferente. Então uma pessoa fica encarregada em catar os objetos de plástico, a outra pessoa fica encarregada em catar os objetos de vidro, a outra os objetos metálicos e assim a separação vai sendo feita manualmente. Ok? Não se esqueçam disso, catação é para separar componentes de uma mistura de sólidos. Não pense em fazer catação se algum componente da sua mistura for líquido ou gasoso. Né? Muito claro, muito óbvio isso. Não dá para catar líquido ou gás com eficiência, com eficácia. Beleza? Próximo processo se chama peneiração ou tamização. Também é um nome sugestivo. Né? Peneiração é o nome que se dá quando você usa uma peneira. E a peneira, ela nada mais é do que uma malha, uma barreira física, né, que apresenta alguns pequenos orifícios que vão deixar passar por eles sólidos de granulações pequenas, né, de granulações diminutas. Então a peneiração, ela é usada basicamente para separar sólidos de tamanhos distintos, de maneira que aquele menorzinho consiga passar pela malha da peneira e aquele de tamanho maior fique retido na peneira. É o que acontece, por exemplo, nas construções civis, quando o pedreiro pega a areia, coloca numa peneira e separa aquela areia mais fina da areia mais grossa ou do cascalho para obter uma areia mais fina que dê um resultado melhor no trabalho dele, principalmente na hora de fazer, né, o reboco, de cobrir as paredes ali com aquela areia mais fina, né, misturada com cimento e tal, com aquelas características que eu acho que todos vocês conhecem. Beleza? O próximo método de separação recebe o nome de separação magnética. Na separação magnética, conforme vocês podem ver aqui no nosso slide, a gente usa um ímã. E esse ímã ele vai atrair dessa mistura que você está querendo separar componentes que apresentem essa propriedade magnética, ou seja, componentes que podem ser atraídos pelo ímã. Ok? Os principais são os componentes ou os materiais feitos de ferro, de níquel e cobalto. Então, gravem bem isso.
atraídos pelo ímã e podem ser separados por separação magnética objetos de ferro, níquel e cobalto. Tá? Ao contrário do que alguns pensam, não é qualquer metal que possui essa propriedade magnética e pode ser atraído pelo ímã. Somente esses três que eu disse para vocês, ou principalmente esses três que eu disse para vocês. Ok? E, apesar de algumas pequenas controvérsias conceituais, né? Separação magnética e imantação, se a gente for olhar ao pé da letra, são termos que deveriam ser utilizados em circunstâncias diferentes. Mas a grande maioria dos livros e dos vestibulares no país acabam usando esses termos como se fossem sinônimos, ok? Separação magnética ou imantação é quando você usa o ímã para separar algum componente de características magnéticas, conforme a gente acabou de definir com vocês. Bacana! Dando continuidade, nós temos agora um outro processo chamado levigação, cujo principal exemplo é o caso do garimpo, né? Na levigação, o que acontece? Acontece a separação de sólidos de densidades diferentes usando uma corrente de líquido. Lá no garimpo, especialmente aquele garimpo que ocorre no rio, a água do rio que apresenta movimento na forma de uma correnteza, ela leva consigo toda aquela sujeira, aquela areia, aquela lama que estava misturada com o ouro, e o ouro, por ser mais denso, acaba ficando retido na bateia do garimpeiro. Lembrando que a bateia é aquela espécie de uma baciazinha, né, que o garimpeiro usa fazendo movimentos circulares para que crie um turbilhão e aquelas pepitas, aquelas pedrinhas de ouro possam se depositar no fundo da bateia e a água arrasta a sujeira, a areia, a lama consigo. Nós chamamos isso de levigação. Traduzindo, levigação é um processo de separação de sólidos de densidades diferentes usando uma corrente de líquido para arrastar o sólido menos denso. Beleza? O exemplo mais importante que nós temos é o do caso do garimpo. E nós podemos dizer que a levigação, que eu acabei de definir com vocês, e a ventilação são dois processos simplesmente idênticos. Idênticos. A única diferença é que a gente troca a corrente de líquido que era usada na levigação por uma corrente de ar, que nós vamos usar agora na ventilação. Beleza? Então, ventilação serve para separar sólidos de densidade diferentes usando uma corrente de ar. Essa corrente de ar vai levar consigo o sólido menos denso e deixar o sólido mais denso naquele local. Ok? A gente usa, por exemplo, a ventilação para separar, por exemplo, aquela casquinha, aquela película da semente, né, do grão de amendoim quando você vai comer o amendoim torrado. Normalmente a gente pega o grãozinho, dá uma esfregada na mão, né, para soltar aquela películazinha e em seguida a gente dá uma assoprada, né? Aquele assopro que nós fizemos é justamente para criar uma corrente de ar para poder levar a películazinha mais fina e deixar o grão de amendoim nas nossas mãos. Beleza? Então, levigação e ventilação são dois processos idênticos. Bacana? Ó, não esquece mais uma vez de curtir, de compartilhar, de comentar essas nossas aulas, para que elas possam atingir o maior número possível de pessoas, que a gente possa, né, ajudar mais pessoas aí a se prepararem bem para os vestibulares e para as provas do Enem. Bacana? E se quiser ter acesso aqui às nossas aulas, aos nossos materiais, é só acessar através desse QR Code que está aparecendo na tela para vocês. Beleza, moçada? Não se esqueçam de que todos esses métodos que eu expliquei para vocês até agora são usados exclusivamente para separar componentes de misturas heterogêneas. Tá bom? Bom, dando continuidade, o próximo processo receberá o nome de decantação. A decantação é um processo que também vai separar materiais de densidades diferentes, só que agora um desses materiais deverá ser líquido ou gasoso, né? E você simplesmente vai deixar esse material em repouso para que o material mais denso se deposite no fundo do recipiente. Esse depósito no fundo do recipiente nós chamamos de decantação. A decantação ela pode ser usada basicamente em três circunstâncias. Nós podemos usar decantação para separar líquido de densidades diferentes, tipo água e óleo. Observe que aqui nós temos uma figura de um funil de bromo ou funil de decantação, onde nós temos nitidamente duas fases. A fase superior
que é a menos densa, e a fase inferior, que é a mais densa. Se nós abrirmos a torneirinha desse funil, o líquido mais denso vai gotejar nesse frasco coletor e o líquido menos denso vai permanecer no funil. A esse processo nós damos o nome de decantação, separação de líquidos imiscíveis de densidade diferentes. Essa mesma decantação pode ser utilizada, por exemplo, para separar sólido de gasoso. Por exemplo, a poeira no ar. Se você deixar aquela poeira no ar em repouso, ela vai se depositar no fundo. Nós chamamos isso também de decantação. Um exemplo típico que vocês estão vendo aí é esse dispositivo chamado câmara de poeira. Observe que é um dispositivo que se parece com um labirinto. Quando o ar penetra aqui, cheio de poeira, pelo movimento que esse ar tem que fazer, como as moléculas do estado gasoso têm uma energia cinética maior, elas conseguem atravessar esses compartimentos, enquanto que as partículas sólidas da poeira vão se depositando nesses compartimentos, conforme vocês estão vendo. Tá? Então isso aqui também é chamado de decantação. Tá? E se você quiser fazer com que esse processo de decantação se acelere, ou seja realizado num tempo menor, você pode usar um método auxiliar chamado centrifugação. A centrifugação consiste em nós colocarmos a mistura dentro de uma centrífuga que vai girar em alta velocidade e através da aceleração, dessa aceleração centrípeta, dessa força centrípeta, jogar o material para o fundo do recipiente com maior velocidade, conforme vocês podem ver aqui. Então você imagina uma mistura de líquido com sólido, você coloca na centrífuga e ao girar, esse sólido vai ser impelido para o fundo do recipiente em alta velocidade, fazendo com que a gente ganhe tempo. A decantação sem centrifugação, ela leva um certo tempo, que a gente precisa esperar aquele líquido mais denso ou aquele sólido mais denso se depositar no fundo. Enquanto que na centrifugação, esse processo se torna bem mais rápido. A centrifugação ela é muito usada, por exemplo, em laboratórios de análises clínicas, quando você deseja separar a parte sólida do sangue da parte líquida. Separar as hemácias, por exemplo, para realizar um exame chamado hematócrito, que nada mais é do que o percentual de hemácias no sangue do indivíduo. Ok? Então, centrifugação é um método utilizado para acelerar o processo decantatório. Bacana? Muito bem, e agora nós temos aqui alguns exercícios para ilustrar para vocês como é que essas questões aparecem. E observe que elas aparecem com muita frequência nas provas do Enem. Nós temos aqui, por exemplo, uma questão que foi extraída da prova de 2019. Olha só o enunciado dessa questão. Diz o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como a água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é não sei se vocês perceberam, mas existe uma dica no enunciado dessa questão, assim como na grande maioria das questões vestibular do Enem, a gente tem, dicas, indícios no comando da questão, no enunciado. Aqui, ele menciona em um determinado momento que ocorre uma separação de componentes mais densos. Então, a água salgada, que é mais densa do que o petróleo, a areia, que é mais densa do que o petróleo, a argila, que é mais densa do que o petróleo, elas se separam, esses componentes se separam do petróleo simplesmente deixando em repouso. O material mais denso naturalmente se deposita no fundo. E a esse processo nós damos o nome de decantação. Logo, para essa questão, a resposta correta deve ser a letra A. Ok? Muito bem. Na segunda questãozinha, nós temos o enunciado dizendo: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função. Então lembre-se, durante a centrifugação, o que acontece é que o material de maior densidade ele é impelido com uma maior força para o fundo do recipiente.
Então, a propriedade que é utilizada para que haja funcionamento no processo de centrifugação é a densidade. Portanto, a resposta para essa questão também letra A, densidades diferentes. Veja que essa questão também é uma questãozinha que foi extraída de uma prova anterior do Enem de 2017. Beleza? Bom, dando continuidade, então, na nossa aulinha aqui sobre métodos de separação das misturas, nós ainda temos alguns processos mecânicos para separar misturas heterogêneas. E o próximo processo agora, que também tem uma alta incidência em provas de vestibular, e justamente porque nós utilizamos muito no nosso dia a dia, é a famosa filtração. Como o nome mais uma vez sugere, intuitivamente nós vamos nos lembrar de que na filtração nós vamos usar um filtro. E um filtro nada mais é do que uma barreira mecânica, uma barreira física que vai permitir a passagem de um fluido. Veja bem o que eu disse, fluido. Fluido é o nome que a gente dá a um material que tem movimento próprio, ou seja, líquido ou gás. Ok? Então, na filtração, o fluido passa pelo filtro e o não fluido, ou seja, o sólido, fica retido nesse filtro. Portanto, a filtração ela é utilizada para separar sólido de líquido ou sólido de gasoso, usando essa barreira chamada filtro para reter o sólido, que a gente vai chamar de resíduo, e permitir que o fluido passe, que a gente vai chamar de filtrado. Ok? Então, o sólido que ficou retido no filtro se chama resíduo e o líquido ou gás que passou pelo filtro a gente chama de filtrado. Bacana? A filtração, ela pode ser realizada de duas formas diferentes. A gente pode realizar a filtração em um ambiente de pressão normal, usando um filtro, por exemplo, um filtro de papel ou de tecido ou de qualquer outro material, e a gente joga essa mistura no filtro, Considerando que nessa mistura tem um líquido e um sólido, o líquido vai passar pelo filtro, vai ser recebido pelo frasco coletor, e vai ser chamado de filtrado, e o sólido vai ficar retido nesse filtro e receberá o nome de resíduo. Ok? Então, quando a filtração é realizada na pressão ambiente, a gente chama de filtração comum. E esse mesmo processo de filtração pode ser realizado num ambiente a baixa pressão, que a gente chama de filtração a vácuo. E aí é preciso tomar cuidado. A filtração a vácuo ela acontece quando de dentro do frasco coletor a gente remove o ar atmosférico, criando dentro desse recipiente um ambiente de baixa pressão, que simula o vácuo. E aí, não tendo essa pressão interna, o líquido que está sendo filtrado ele vai jorrar dentro do recipiente com muito mais velocidade. Porque não vai ter o atrito do ar atmosférico empurrando esse líquido para cima, dificultando a sua descida. Então, a grande vantagem de se fazer filtração a vácuo é ganhar tempo. Cuidado com os pequenos pegas que podem aparecer. Como o termo filtração a vácuo é um termo mais requintado, acaba induzindo a gente a pensar que uma filtração a vácuo vai trazer uma qualidade melhor do filtrado. Nem sempre isso é verdadeiro. A qualidade daquilo que você obteve na filtração depende exclusivamente da qualidade do filtro. Se você usa um filtro de boa qualidade, você vai obter um bom filtrado, independentemente de ter feito uma filtração comum ou uma filtração a vácuo. Ok? Diferença entre a filtração comum e a filtração a vácuo. Olha para mim agora. Filtração comum e filtração a vácuo, a diferença é velocidade. Filtração a vácuo é um processo que se realiza com maior velocidade devido à ausência do ar atmosférico, e automaticamente a ausência de atrito e favorecendo o processo. Bacana? Moçada, mais uma vez lembrando de você curtir, compartilhar, fazer comentários sobre as nossas aulas para que a gente possa melhorar e chegar até você tirando todas as suas dúvidas e te oferecendo o melhor material, a melhor aula possível. Bacana? E se quiser ter acesso ao nosso material, é só acessar através desse QR Code que vai aparecer na tela para vocês. Bacana? Dando continuidade então, moçada, nós temos agora um processo chamado dissolução fracionada.
Então vamos lembrar que dissolução nada mais é do que um processo de dissolver uma substância. E quando a gente usa o termo dissolução fracionada, nós estamos dizendo que da nossa mistura, apenas uma parte será dissolvida. Exemplo típico, como vocês conseguem ver aqui no nosso slide, na nossa tela. Imagine uma mistura de sal com areia. O que a gente pode fazer para separar o sal da areia? Sugestão: acrescentar água. Lembra que a água é um solvente universal, só que a água ela tem a capacidade de dissolver apenas o sal. Ela não dissolve a areia. Portanto, a gente diz que a água dissolveu uma fração da mistura. Daí a gente usar o termo dissolução fracionada. Quando essa água dissolver o sal e não dissolver a areia, tecnicamente a gente já fala que o sal e a areia já foram separados. Aí a gente dá continuidade para poder isolar esses componentes, né? Depois que a gente fez essa separação aí do sal da areia, a gente pode submeter a mistura a uma filtração, a água salgada vai passar pelo filtro e a areia vai ficar retida nesse filtro. E aí depois, se quiser separar a água desse sal, é só a gente permitir que essa água evapore ou submetê-la a uma destilação e a gente vai conseguir separar essa água do sal. Bacana? Então, lembre-se da dissolução fracionada, que consiste em usar um solvente seletivo para dissolver um dos componentes e não o outro, e automaticamente permitir a separação dos mesmos. O próximo processo recebe o nome de sedimentação fracionada, ou ainda você pode chamar de cristalização, tá? Essa sedimentação fracionada ou cristalização consiste em depositar um material no fundo do recipiente, enquanto que o outro se mantém disperso naquele solvente ou na parte superior daquele sistema, tá bom? Então, um exemplo que a gente teria seria uma mistura de areia com serragem. Se você acrescentar água, a areia vai depositar no fundo e a serragem não. Consequentemente, a gente diz que houve uma sedimentação fracionada, né? Uma sedimentação de uma fração da mistura. O próximo processo, né, para favorecer isso daí, a gente chama de flotação. A flotação é um processo que consiste em nós separarmos uma mistura de sólidos de densidades diferentes usando um líquido de densidade intermediária. Quando você usa esse líquido de densidade intermediária, a tendência do sólido mais denso é depositar no fundo, sedimentar, e a tendência do menos denso é acumular na superfície, ou seja, flutuar. Daí o termo flotação. E uma forma de favorecermos essa flotação é injetarmos uma substância gasosa nesse líquido. Quando você injeta uma substância gasosa, você gera bolhas. Essas bolhas, elas aderem àquele sólido menos denso, levando esse sólido para a superfície com maior intensidade, facilidade e efetividade. Portanto, a flotação consiste em nós separarmos aquela fase que ficou sobrenadante, ou seja, flutuando, né? E para isso, borbulhar uma substância gasosa vai facilitar bastante o nosso resultado final. Ok? Bom, o próximo processo consiste na sublimação. Sublimação, na verdade, é uma mudança de estado físico que a gente utiliza quando um dos componentes da mistura apresenta essa capacidade de sublimação. Por exemplo, imagine se você tivesse naftalina, que é um material sólido branco, misturado com sal. A gente poderia deixar essa mistura em um recipiente aberto e submetê-la a um aquecimento. Como a naftalina é um material sublimável, imediatamente aquela naftalina vai passar do estado sólido para o estado gasoso e vai manter o sal, né, que não é um material sublimável, dentro do recipiente. Então, vejam que sublimação é um processo extremamente específico, que não se aplica a qualquer substância. Somente aquelas que têm essa capacidade de sublimação mais evidente, né? Os principais exemplos são a naftalina, o iodo, a cânfora e o gelo seco. Bacana? Muito bem. O outro processo, né, é chamado de cristalização fracionada, que é acompanhado de uma evaporação. Quando você quer separar os diversos sais que tem na água do mar, por exemplo, você coloca aquela água do mar em um determinado ambiente fechado
exposto ao ar atmosférico, quer dizer, fechado assim, cercado, né? Exposto ao ar atmosférico e deixa essa água evaporar. À medida que a água vai evaporando, os sais vão cristalizando gradualmente, porque cada um deles tem um diferente coeficiente de solubilidade. Então, a cristalização fracionada se baseia exatamente nisso, nessas diferenças de solubilidade que as substâncias apresentam. Ok? Muito utilizado para separar os sais presentes na água do mar. Bom, como eu disse para vocês, o processo, no caso da água do mar, consiste basicamente em nós captarmos a água, colocarmos essa água em piscinas ou tanques, né, submetidos à ação solar, a água vai evaporando e os sais naturalmente vão cristalizando. Depois desses sais cristalizados, eles são devidamente separados uns dos outros, purificados, e aí são levados para as indústrias, estocados e depois distribuídos, né, ou comercializados de forma apropriada, cada um no seu setor. Ok? Bom, o próximo processo é chamado de fusão fracionada. A fusão fracionada consiste em separar componentes de uma mistura de sólidos, onde um dos sólidos vai ser submetido ao processo de fusão. Ou seja, você aquece aquela mistura e quando chegar na temperatura de fusão daquele componente, ele vai passar para o estado líquido, vai escoar porque ele se torna fluido e o outro material sólido permanece presente no sistema. Tá? Um exemplo típico aqui seria das ligas metálicas, por exemplo, ou como você vê no quadro, uma separação de areia e enxofre. São dois componentes sólidos, né, que apresentam aqui diferentes pontos de fusão e que você pode utilizar esse recurso da fusão fracionada. E aqui mais algumas questõezinhas para a gente poder ilustrar para vocês essas questões envolvendo aí os métodos de separação da mistura. Observem que aqui a gente tem mais uma questão que foi extraída do Enem, do ano de 2021, e diz o seguinte: para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para os seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Observe que é uma mistura constituída só por componentes sólidos. Os componentes foram separados em etapas, na seguinte ordem. Então, na primeira etapa, os grãos de feijão foram separados por catação. Nada mais justo, né? Grão de feijão é bem diferente dos outros componentes. Você vai lá manualmente e os separa. Na segunda etapa, foi realizada a imantação para tirar a limalha de ferro. Então, o camarada aproximou um ímã e as limalhas, aqueles fragmentozinhos do ferro, foram atraídos pelo ímã, separando. Em terceiro lugar, foi feita a flotação. Lembre-se de que para fazer flotação, você acrescenta um líquido de densidade intermediária para que um dos sólidos se deposite no fundo e o outro flutue. Ok? Nesse caso, foi feito para separar as bolinhas de isopor. Quando você joga a água, o isopor imediatamente flutua. Tá? Em seguida, foi feita a filtração para tirar a areia, separar a areia daquela água, né, que foi acrescida. E por último, foi feita a evaporação para que fosse separado o sal de cozinha da água. Né? Evaporou a água e o sal de cozinha ficou. Ok? A proposta da questão é a seguinte: em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Então, se você ficou ligado na descrição que eu fiz, você percebeu que a água precisou ser acrescentada no momento de separar as bolinhas de isopor, né? Para que essas bolinhas, então, pudessem flutuar, foi necessário acrescentar um líquido. Note que antes disso, já tinha sido retirado as limalhas de ferro e já tinha sido retirado da mistura também os grãozinhos de feijão. Então, nesse momento, a nossa mistura era constituída de areia, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e as bolinhas de isopor. Então, para separar essas bolinhas de isopor nesse momento, a gente precisou acrescentar água, tá? Então, a água foi acrescentada na etapa número 3, ok? Na flotação. Bacana. Próxima questão. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Tá? Então, você está vendo aí que nessa separação nós temos um processo sequencial onde ocorre primeiro a seleção de grãos,
né? Separação das sujeiras mais grossas. Em seguida, o descascamento, né? Separa a polpa da casca. Depois você tritura, rompendo os tecidos das paredes das células. Em seguida, submete a um cozimento, que é o aumento da permeabilidade das membranas celulares, né? Nesse cozimento. E em seguida, ocorre a fase de extração do óleo bruto, né? Faz a prensagem, remove parcialmente o óleo, depois você faz a extração, que é a obtenção do óleo bruto com o hexano, e por último você faz a destilação, que é a separação do óleo do solvente. Ok? Bom, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Então atenção para essa questão, que ela é extremamente importante, tá? Para que o óleo possa ser removido desses grãos, em um dado momento você precisa acrescentar um solvente que seja de natureza química semelhante à da substância que você deseja retirar daquele grão. Note que lá na fase de extração, o hexano, que é um solvente, uma substância apolar, foi acrescida justamente para extrair o óleo vegetal dos grãos daquele vegetal que estava sendo utilizado. Então, durante o processo de extração, a gente usa uma substância que consiga extrair a substância do seu material de origem através de polaridade. Lembre-se de que semelhante dissolve semelhante. Uma substância polar atrai a outra polar, assim como a apolar atrai a outra apolar. Tá? Então, nesse caso aí, ocorreu uma extração, né, em função dessa semelhança de polaridade. Portanto, a resposta correta, letra D de dado. Ok? Essa situação de extração, gente, ela é idêntica ao que ocorre nesse outro processo também de uma questão que foi extraída do Enem em 2016. Vejam bem a situação, olha. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual, colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representado na figura. Observem na figura que as folhas do eucalipto e do capim-cidreira ficam exatamente na abertura por onde o vapor vai. Ok? E a proposta da questão é: qual é o processo de separação que é responsável pela aromatização promovida? Então, o que a gente entende que vai acontecer? O vapor vai passar pelas folhas, vai penetrar no interior dessas folhas e vai extrair as substâncias que dão o cheiro característico do eucalipto e do capim-cidreira. Então, mais uma vez, nós temos aqui um processo chamado de extração. O vapor penetra nas folhas e extrai as substâncias odoríferas, né, que vão dar o cheiro no ambiente. Nós chamamos isso de extração por arraste. Literalmente, a substância que está extraindo, ela arrasta a outra substância para esse meio automaticamente para poder deixar, né, o ambiente todo aromatizado. Beleza? Beleza. Nós temos agora uma outra questão que diz o seguinte: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, que foi chamado aí de LCC, líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC, ou ao LCC, nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então vamos lá, aqui nós temos um processo de separação extremamente específico. Quando você usa o plástico para aderir ao petróleo, você está utilizando um método que nós chamamos de floculação. Ou seja, a floculação é um aglomerado de moléculas diferentes, tá? Onde uma substância fica aderida à outra.
Então, o processo de se utilizar o plástico para aderir o petróleo à sua superfície, a gente chama de floculação. E logo em seguida, nós temos um termo que também é totalmente esclarecedor. Quando você acrescenta nanopartículas magnéticas, automaticamente você vai deixar o material magnetizado e você poderá utilizar um ímã para poder fazer essa separação. Portanto, nós poderemos utilizar a separação magnética. Tá? Então, descritos no texto, nós temos o processo de floculação e o processo de separação magnética. Beleza, galera? Então, eu espero que essa nossa aulinha tenha ajudado vocês aí a compreender melhor esses diversos métodos de separação. São vários, né? Uma dica para você: estude isso gradualmente, né? Aprenda 2, 3 métodos primeiro, depois você fraciona, estuda mais 2 ou 3 e assim sucessivamente. E fiquem bastante atentos àquilo que eu disse para vocês no começo. Os métodos recomendados para separar misturas heterogêneas não devem ser utilizados nas misturas homogêneas e vice-versa. Partindo desse ponto, você já tem grandes chances de chegar à resposta correta para cada uma das questões. Beleza, moçada? Para finalizar, mais uma vez, agradeço pela presença de vocês aqui, por estar assistindo essas nossas aulas, né? Curtam, compartilhem, comentem, para que a gente possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas e a gente possa, então, ajudar mais outras pessoas também, além de você, né, a atingir os seus objetivos. Ok? E se quiserem ter acesso ao nosso material, é só acessar através do QR Code. Bacana, moçada? Ó, eu me despeço de vocês aqui agora, tá? Agradecendo pela presença, agradecendo pelo prestígio de ter assistido às nossas aulas. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço!